Boa noite a todos vocês. Eu botei para gravar e estava com meu áudio cortado. Nós vamos dar sequência aos estudos que estamos fazendo do livro de Daniel e eu vou começar fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Recapitular é relembrar quais são os princípios fundamentais para se estudar as Escrituras, para estudar a Bíblia. Primeira coisa que eu quero repetir aqui, não vou me cansar de dizer, é que nós não tratamos aqui de religião, doutrinamento e não tratamos de nenhuma, nem de diferenças nenhuma, nem opiniões pessoais. Só vale a Bíblia. O que está escrito lá é o que a gente estuda aqui. Então, o objetivo disso é que a gente ache os sinais na Bíblia, em toda a Bíblia, que nos mostram a proximidade que estamos da volta de Cristo. Isto é fundamental. É óbvio que após o estudo, a gravação vai para todo mundo. E tem muita gente que, se valendo disso, assiste depois, em outros horários e tudo mais. Mas nós viemos construindo uma ideia, começamos no Gênesis e viemos parar aqui no livro de Daniel. E esse capítulo vai ser dividido pelo menos em duas partes. A parte de hoje, que nós vamos começar o livro de Daniel, o capítulo 7 é um capítulo extraordinário e tem coisas ali que o leitor que passa ali correndo não vê, não percebe, passa despercebido e às vezes nem olha, começa a ver, fala assim, é tão complicado isso. Então eu trouxe bastante ilustrações para que a gente entenda e a gente vai partir desse pressuposto de que a Bíblia ela é a sua própria intérprete. A Bíblia, se ela é a palavra de Deus, se a Bíblia vem de Deus, então eu tenho a obrigação de acreditar que essa palavra revelada precisa ser interpretada com o auxílio desse Deus. É por ele e para ele, como diz Paulo, por ele vivemos, nos movemos e existimos. Então, o que que foi revelado? Foi revelado para que nós, bem disse Cristo, estou dizendo isto a vocês para que quando acontecer, vocês se lembrem. Então, o que vamos ver hoje é extraordinário demais. Você vai, em alguns momentos, ficar pasmo com o que é revelado no livro de Daniel. Eu costumo, já levei isso para alguns agnósticos que depois de analisar o livro de Daniel e as evidências ali presentes, é impossível a pessoa ficar no meio do muro. Ele tem que tomar uma decisão, a de crer ou a de não crer. E como se trata da palavra de Deus, revelada, é a revelação de Deus, é a maneira como ele trata do problema do pecado, nós precisamos fazer uma prece para começarmos a estudar esse extraordinário capítulo do livro de Daniel. Obrigado, Senhor Deus, porque nos destes a revelação das Escrituras. É nela que nós te encontramos, é nela que descobrimos os seus sinais e a maneira como o Senhor trata com o problema que começou no Éden. Abençoe cada uma dessas pessoas, esteja presente em cada casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, os presentes aqui, então, temos o Peterson, São José dos Campos, Joel Elecide, Juiz de Fora, a Cleice aqui comigo em Orlando, bem do lado. Nós estamos com a Aline, direto de Maringá, e Luiz Cláudio aqui do meu lado, a 8 minutos. Se falar muito alto, ele acaba ouvindo. Lá. Então vamos lá. Eu vou fazer uma breve recapitulação, como eu disse para vocês. Nós estamos seguindo os sinais que foram deixados para que os filhos de Deus não fossem enganados. Lembrem-se que quando ele nasceu, embora poucos estavam esperando, mas quem seguiu os sinais chegaram até o Messias, o bebê. Da mesma forma, assim como ele deu todos os sinais e revelou que o seu filho nasceria, e ele, na plenitude dos tempos, nasceu,
não é possível imaginar que quando o próprio Deus fala que viria a segunda vez, vai falhar agora. E nós vamos começar a ver essas evidências. Hoje nós vamos estudar o incrível capítulo 7 do livro de Daniel. E prepare-se. Para fazer isso, eu vou puxar o texto aqui para a gente ler junto, porque se trata de Bíblia, vamos usar a Bíblia. Então vamos lá. Olha a Reni aí conosco, que lindo. Como é que você está, Reni? Como eu uso uma Bíblia online, é claro que tem propaganda que aparece ali, né? E aí, ainda bem que essa propaganda aqui é de sapatos. Vamos lá. O livro de Daniel é um livro que não é um livro de história secular, mas ele é um livro que pode ser considerado histórico. E como a gente sabe disso? É quando o profeta, ao escrever, ele data e apresenta fatos que podem ser confirmados pela história. Então vamos lá, olha só. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, tinha quatro asas de ave nas suas costas, tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado domínio. Todavia, foi-lhes prolongado a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel,
O meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Então, vamos parar aqui no capítulo 14 para a gente entrar no 15. Quem sonha aqui agora é Daniel. No capítulo 2, que vão estar entrelaçados, fiquem com isso, nós vamos ter a recapitulação disso, é bem rápido. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor sonha, Daniel interpreta o sonho. No capítulo 7, Daniel sonha e o anjo interpreta o sonho. Capítulo 15, ó. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões me perturbaram. Então eu cheguei a um dos que estavam perto, pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então agora a gente tem uma interpretação divina. Não que a Daniel não tenha tivesse sido, mas agora é um ser divino falando com o profeta do sonho que ele teve. Então guarda isso que é importante. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão na terra. Então você agora já começou a casar. Os animais são reinos. Tá bem claro aqui, ó. Estes grandes animais, que são quatro reis. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre e de eternidade a eternidade. Então o anjo foi muito objetivo. Falei assim, Daniel, são quatro reinos. E os santos receberão o reino e tudo mais. Mas aí Daniel fala, versículo 19: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze. Devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram três. Isto é, daquele que tinha olhos, uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então você não pensa mais em chifre, tudo é simbólico. Então esses 10 chifres serão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então aquele chifre pequeno sai do meio dos 10. Não é chifre, é um reino, é poder político. Proferirá, guarda isso, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Ok? Tudo feito, capítulo lido. Deixa eu fazer uma perguntinha antes da gente ir para a interpretação. Entendeu tudo? Você entendeu tudinho aí? Aline, fala para mim. Deu para entender tudo, minha filha? Ficou claro? Igual as águas turvas do Rio Nilo? Muito claro. Ficou clarinho. Aí você vai se assustar
com o que vai vir agora. É assustadoramente fantástico. Olha só. Deixa eu abrir. Pergunto e você me responde aí, tá? Quem sonhou no capítulo 7? Quando sonhou? Se lembra? Ô, gente, vocês têm que interagir comigo agora, tá? Pode liberar os microfones e falar, porque fica fácil. Quem sonha é o profeta, correto? Quem sonha Sim, é Daniel. Quem revela o anjo. é um anjo. Um anjo vai fazer a revelação agora. Agora vamos ver qual é a revelação que ele deu. Vamos relembrar então o capítulo 2. Quem sonha no capítulo 2? Daniel. Nabucodonosor. Quem Não é. interpreta? Daniel. Daniel. E Daniel chega lá e fala assim: Rei, tu és a cabeça de ouro. Então, ali a gente já diz que a estátua, na verdade, ela simbolizava os reinos do mundo na ordem cronológica deles, começando por Babilônia, passando pelos medos e os persas, indo para a Grécia de Alexandre e até indo para Roma. Agora vamos lembrar uma coisa que acontece nessa estátua. Ela tinha pernas de ferro e os pés, os 10 dedos da estátua misturados de ferro e barro. Lembram disso? Isso é o capítulo 2. Outra coisa importante de saber sobre profecia. A profecia e a Bíblia, ela é uma revelação que se amplia. Ou seja, um assunto anterior, mais para frente, se joga mais luz sobre ele e você amplia a visão. O capítulo 7, olha só, falou Daniel e disse: Eu estava olhando a minha visão de noite, e eis os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Se os animais pelo anjo são reinos, o que é o mar grande? O que é agitar o mar grande? Isso é a população do mundo, são pessoas. Águas em profecia sempre é considerado pessoas. Você vai ver isso no Apocalipse quando a gente chegar lá. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, ou seja, são pessoas que iriam governar na ordem cronológica. Então, o capítulo 7 ele traz luz ao capítulo 2. E qual é a primeira visão? Primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então, se o primeiro era um leão, você tem que voltar no capítulo 2. Quem é o primeiro reino que Daniel fala para Nabucodonosor? Babilônia. O primeiro reino é a Babilônia. Então, quem é o leão com asas do capítulo 7? Babilônia. Tem sentido ou não? Estou forçando a barra? Fala comigo. Tem Tá sentido, fazendo senhoras e sentido, tá senhores? fazendo sim sentido. Então Tem tem. sentido, sim. Então, o leão com asas é Babilônia. E quando diz que ele tem asas, pode significar que ele iria passar muito rápido. E passou mesmo. 539, chega Dario com Ciro, destrona e mata Belsazar e assume o controle do mundo. Qual foi o segundo animal? Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, que tinha, olha o detalhe da profecia, tinha três costelas na boca. Por que reino medo-persa? Porque os persas e os medos, lembra, Dario, o Medo, Ciro, Uhum. o grande, Ciro era persa, Dario era medo, e juntaram os dois para destruir a Babilônia. Então, agora, esses dois reinos que conquistam a Babilônia, as três costelas aqui, ó, Média, Persa, Babilônia. E um urso, um urso. E aí fala, devora muita carne. O reino Medo-Persa foi um dos mais cruéis que existiram. Esse povo não fazia escravo. A Babilônia escravizava. Esses aqui não eram, eles não faziam escravos. Bem-vindo, Wilson Primo. Então, olha só. O terceiro, o segundo animal, então, é a Medo-Persa. Agora volta lá na estátua.
Peito de prata que Daniel recebeu a revelação falou o seguinte: seria o segundo reino. Só que no capítulo 5 a gente viu a passagem do reino, quando Belsazar foi morto e Dario, aos 62 anos, sentou-se no trono do mundo. No capítulo seguinte, vem o terceiro animal. E eis aqui outro, semelhante a um leopardo, tinha quatro asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal quatro cabeças. Gente, esse aqui é mais incrível ainda. No capítulo 3, o terceiro reino tem o ventre de bronze. Depois dos medo-persas, vem quem iria governar o mundo? A Grécia. A Grécia de Alexandre. Agora, por que que um leopardo de quatro cabeças? Sabe o que que é incrível nisso? Alexandre morreu aos 33 anos, e quando ele morreu, a Grécia não perdeu o poder no mundo. O reino grego foi dividido em quatro generais: Ptolomeu, Cassandro, que seria a linhagem dos Ptolomaicas, ou sei lá o quê, Cassandro, esqueci o nome do outro lá. Os mais poderosos generais de Alexandre dominaram o mundo e dividiram em quatro o reino. Como o profeta tem isto aqui tão preciso? E lembre-se, o anjo falou: são quatro reinos sobre a terra. E como é uma ordem cronológica, não tem jeito de errar. Alexandre vai sentar no trono do mundo para dominar o mundo no ano 163. Aliás, 163 ele sai. Quem vai dominar esse período muito curto de Alexandre, que ele morre, e esses generais ficam por muito tempo, eu vou pegar os nomes aqui para vocês, que é Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Epifânio, nem precisa, e Epifânio. Então, esses quatro generais, homens de confiança, seriam as cabeças do leopardo com asas, que seria um reino também passageiro. Mas agora vamos ao quarto animal. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha só, 10 chifres. Mas olha o que que o anjo fala. O quarto animal será um quarto reino sobre a terra, o qual será diferente dos outros reinos, de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Pela ordem lá normal, ordem cronológica, quem vem depois da Grécia? Quem iria dominar o mundo a partir de 163? Roma. O Império Romano começa em 163 e vai durar 1000 anos. É nesse reino, com a dureza do ferro, que morreria Jesus Cristo, lá no tempo de César Augusto. É esse reino que o profeta está vendo, diz que ele é diferente de todos, e ele tinha as patas de bronze. Que metal esse representa qual reino lá na estátua? A Grécia. E todo mundo sabe que os romanos, eles mantiveram a cultura helênica até hoje a gente tem a influência grega. E olha só, ficam coisas do outro, do reino anterior. E o que que tem esse animal? 10 chifres. O que que diz lá na estátua? 10 dedos. E lembra o que eram os 10 dedos lá na estátua? Ele falava o seguinte: são reinos divididos que se uniriam pelo casamento, que lá fala semente humana,
mas eles não seriam firmes. Aí ele diz que tem 10 chifres. Vamos lá. Este será um quarto reino sobre a terra. Então, se é Roma aqui, e se tá. Deixa eu só dar uma pausa para vocês. Eu estou construindo em cima das escrituras e a revelação de um anjo. Tem dúvida aqui que isso aqui são os reinos, os mesmos reinos lá da estátua, que é a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma? Tem dúvida? Tá tranquilo isso? Tranquilo. William? Tranquilo. Então, joia. Agora vamos lá. O leão Aí agora é a já melhorou. Babilônia, cabeça de ouro da estátua. O peito e braços de prata é o urso, os medo-persas, com 3 costelas, que é a Babilônia conquistada, os medos e os persas. O terceiro reino é a Grécia, que é o ventre de bronze, com 4 cabeças, que são os generais de Alexandre. Quando ele morre, divide o reino entre eles. E os 10, não, os pés de ferro e bronze, que são 10 dedos, veja bem, peraí, o quarto animal é Roma, que são as pernas opa, espera um pouquinho. As pernas de ferro é Roma. Agora vamos entender isso aqui. Quem são os 10 chifres? Europa. Aonde é o Império Romano? Na Itália. E o que que o anjo fala para o profeta? Deste reino, que é o quarto, surgirão 10 reis, que são os 10 chifres. São os 10 dedos da estátua, são os 10 chifres do animal, e o anjo é que fala, não são palavras minhas, está lá no texto. Os 10 chifres são 10 reis que surgirão desse reino. Aí vem um detalhe que aí é só para a semana que vem. O chifre pequeno. O que é mais importante de saber que, da mesma forma como no capítulo 2 aparece uma pedra e destrói a estátua, aqui também diz que esses animais seriam mortos e o reino de Deus seria entregue aos santos, que duraria para sempre. Então, o final das visões sempre acabam com o reino de Deus estabelecido. Só que agora, no capítulo 7, alguns reinos começam a ficar para trás. Babilônia agora já está ficando no passado. Nós estamos agora no tempo dos medos e dos persas, que é no tempo de Daniel. Daniel não vai ver a chegada dos gregos, mas ele profetiza detalhadamente a chegada dos gregos. E esse Daniel, ele profetiza a chegada dos romanos e um fenômeno que acontece ali que eu quero guardar com vocês, que chifre é o quê? É chifre mesmo? Chifre não é rei? São reinos? Reinos. Tá lá assim, ó, os dez chifres são 10 reinos. Então, o que que é um chifre pequeno? Um reino Um pequeno. reino pequeno. E ele fala, olha só, palavra, olha o que esse chifre pequeno fazia. Vocês vão se assustar. 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Opa, vocês não estão vendo a Bíblia não, né? Desculpa, pensei que estavam. Ó, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer.
A certeza que nós temos é que nós estamos no tempo dos dedos da estátua e nós estamos vivendo o tempo dos 10 chifres, que são os reinos divididos. Como a gente pode afirmar que esses 10 chifres são os reinos da Europa? Por causa do capítulo 2, que lá fala que eles se unirão por semente humana. Todo mundo sabe. Portugal, por exemplo, a rainha, a esposa de Dom João, ela tinha parentesco com a Espanha, que por sua vez tinha parentesco com a Áustria, com a Alemanha, com a Inglaterra, com a Espanha, com Itália, e aí vai, eles se ligavam, isso é comum. Tem vários filmes que eles faziam acordos com casamentos para poder evitar que um atacasse o outro. Tá lá no capítulo 2. E quando chega no capítulo 10 diz que são 10 chifres que saem quando esse reino termina. Em 476 cai o Império Bizantino e em 1453 tem a queda de Constantinopla. E é nesse período de tempo que surge os que são estabelecidos os países da Europa que eram divididos em 10 reinos. É coincidência demais. Não, coincidência? Não, é certeza demais. A profecia não falha, porque ela é dada por aquele que não pode errar. Nenhuma profecia é dada pela vontade humana. O homem é um instrumento de Deus para revelar o plano de Deus que não está limitado ao tempo. Guardem isso. A profecia não são oráculos que adivinham o futuro. A profecia é a revelação do futuro dada por Deus aos profetas para servirem de sinais aos filhos de Deus. Então está muito claro. E o que acontece no final disso? A volta de Cristo. Se nós estamos vivendo o tempo dos 10 reinos, o que falta acontecer? A pedra que sai destrói esses reinos e estabelece o reino eterno. É a volta de Cristo. Então, o que a gente tem no capítulo 7, capítulo 2, capítulo 7? Sinais da volta de Cristo. Só que ele pegou a história desde a Babilônia, veio contando a história do mundo até chegar nestes tempos. Por isso, no capítulo, na sexta-feira que vem, nós vamos parar somente para estudar as ações do chifre pequeno. Olha o que ele faz. Ele sai do meio dos 10, ele fala com arrogância, ele muda os tempos e a lei, persegue os filhos de Deus, tem olhos e boca de homem. Vamos estudar isso? E vai ser chocante esse estudo de semana que vem. Tá? Só mostrando aqui a telinha de novo, só para ficar aqui com vocês claro. Essa revelação que Deus deu a Daniel é a revelação da história. É a revelação da história. Voltamos aqui, ó, só para lembrar. Cabeça de ouro, Babilônia, leão com asas, capítulo 7. Urso, capítulo 7. Medo-persas, peito, no capítulo 2. Terceiro, Grécia nos ventres de bronze, leopardo com 4 cabeças, no capítulo 7. Pernas de ferro, no capítulo 2. Animal esquisito, no capítulo 7. 10 dedos da estátua, 10 chifres no animal. E lá diz que tanto no capítulo 2 como no capítulo 10 que chifres são reinos, 10 reinos. Animais são reinos. Então não tenha dúvida que é um simbolismo e o próprio céu revela. Agora eu quero parar aqui e trazer para vocês, para a gente pensar. Deus revelou a história do início ao fim, com que objetivo? É que todo mundo saiba que ele sabe o futuro? Qual o motivo? Quer saber? Para que quem estude não tenha nenhuma justificativa para dizer que não sabia. Depois que estuda um negócio desse, com esses detalhes, você só tem duas opções: crer ou abandonar. Você não pode falar que ficou na dúvida, que é claro demais. Olha só, não é o homem revelando, é o céu revelando.
Não é profetada que alguém chega e começa a falar, ah, uma profecia para Bolsonaro ali e tal. Não, isso não é profecia. A profecia é a revelação de Deus para que a história esteja clara pela revelação que quem está no controle é Deus. Parece que está tudo esquisito, mas Deus não perdeu o controle das coisas. Lá no capítulo 3, que os amigos de Daniel diz, olha, saiba tu, ó rei, que o Deus que nós acreditamos pode nos livrar da tua mão, porque foi ele que deu poder para você estar aí. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele não quiser, nós não vamos adorar. Nos dias que estamos vivendo, a vontade de Deus foi sequestrada pelos decretos do homem. Quando a Bíblia diz que quem decreta é Deus. É ele que dá a revelação, ele que dá a interpretação e é ele que escolhe o seu profeta. Não existe profeta que se auto-intitulou profeta. Ele escolhe, chama e capacita e revela. E quando ele revela, é um Deus que não pode mentir, que mandou o profeta escrever. Se estamos vivendo nos dedos da estátua, o que que falta acontecer? Se tudo aconteceu, se a cabeça aconteceu, o peito aconteceu, o ventre aconteceu, perna aconteceu, estamos nos dedos. Por que que a pedra não viria para destruir tudo e estabelecer o reino de Deus na terra? Se o leão aconteceu, se o urso aconteceu, se o leopardo aconteceu, aquele animal esquisito aconteceu, estamos nos tempos dos 10 reinos, o que falta? Estabelecimento do reino de Deus na terra. Por que não aconteceria? Por quê? Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso a casa de Israel não é consumida. Deus não é homem que engane, que minta. Então, por que que está escrito e por que está revelado? Para que você tenha certeza absoluta que esse Deus que está no controle de tudo prometeu voltar. E quando Deus promete, ele não trai jamais as suas promessas. E nessa promessa ele falou o seguinte: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Por quê? Porque ele falou o seguinte: o diabo sabe que pouco tempo lhe resta e ele desceu até vós irado. Mas aí o Cristo prometeu: não é anjo que vai estar com vocês, não é querubim, não é serafim, eu mesmo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É isso que a gente encontra na palavra de Deus quando a gente busca, a gente encontra a presença real de Cristo. Então não importa o que você esteja passando, ou o que já contaram para você, ou que tipo de religião que não existe na Bíblia que colocaram para você para te dar tristeza, que tem um Deus que fica ali com um raiozinho na mão esperando você errar. Não, esse Deus não existe. O Deus da Bíblia é aquele que falou o seguinte: vou estar com você. Aonde você pisar, botar o teu pé, eu vou estar com você. O Deus da Bíblia é aquele que falou assim, olha só, e há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Isso é o Deus que eu creio, que eu acredito. Revelou essas coisas para que a gente soubesse que a angústia está prestes a acabar, o sofrimento terá fim e a injustiça também, porque Cristo vai vir e botar um ponto final. Semana que vem, nós vamos detalhar esse personagem específico. Vai surpreender alguns, que é muito forte o que vai estar ali, mas está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós vamos apenas concluir o que está lá. E aí a gente começa a ter uma deixa para chegar no Apocalipse. Mas antes de chegar no Apocalipse, a gente vai passar o capítulo 7, vamos passar o capítulo 8 e 9, e depois a gente entra nos sinais do próprio Cristo e finalmente a gente vai para o Apocalipse para a gente entender da mesma forma a Bíblia se auto-revelando, a Bíblia sua própria intérprete. Filhos de Adão, perguntas? Senhor, Sim, senhor. da mesma forma que o nosso Deus escolheu os profetas, como você falou, ele também escolheu esses homens para reinar esses países, como Roma, né, que foi Nero, que foi um carrasco. Permitiu. Diferente. O Ah, profeta, tá. ele chama e escolhe. Esse ele permite. É isso que eu queria saber. Então, ele permitiu, não foi uma escolha dele.
Não, não. Olha só. Foi bom você colocar isso para você saber. É o seguinte: É, o Deus deu livre-arbítrio para o ser humano, e isso é algo que a gente tem que entender. Os reinos do mundo, volta lá no tempo de Israel, eles escolheram um rei para si. Deus autorizou que eles escolhessem e eles escolheram Saul. Qual era sim, o perfil que eles estavam buscando? Eles acharam o cara, pô, esse cara é um guerreiro, é poderoso, não olharam comunhão. Já que vocês querem um rei, vou deixar que vocês tenham um rei. Se isso é permissão, não é a vontade de Deus. Ele respeita a vontade humana, mas é uma permissão. Beleza. Aí você tem os reinos do mundo que estão aí. Eles são permitidos por Deus, mas não é a vontade de Deus. Você não pode imaginar, por exemplo, que é a vontade de Deus que um ditador que esteja lá na Coreia do Norte, trucidando pessoas, foi Deus que o colocou lá. Não, foi uma escolha deles. A idolatria, por exemplo, é uma escolha do homem. Ele escolhe. Você vai lá na Índia, as pessoas escolhem. Deus respeita o livre-arbítrio a ponto de, até se você não quiser viver, você pode dar cabo na sua vida. Mas o que Deus fala, esse é o caminho, andai por ele. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu vou ler um texto para você que eu li hoje. E ele foi assim, foi um texto que eu já conhecia, mas ele chegou num mas, momento tão fantástico. Deixa eu ler esse pastor, texto. me dá mais um minuto. Vai falando enquanto eu pego o texto. É, então também Deus permitiu a perseguição aos primeiros cristãos, que foi lá com Nero, com Alexandre o Grande. Aí Deus também permitiu essa Tudo perseguição. não cai uma folha de uma árvore sem que seja percebida por Deus. Mas precisa entender como é que Deus olha para a morte. A morte para o homem é uma dor que não tem tradução. A morte para Deus é um sono. Lembra quando Lázaro morreu? Não se preocupe, vamos lá, nós lá para despertá-lo. Pedro entendeu tanto isso e Paulo entendeu tanto isso. Paulo chegou a dizer assim, ó, já está chegando o tempo do meu sacrifício. O tempo da minha morte se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha a certeza dele. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, que Deus dará não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então, o sofrimento, na verdade, está falando agora de sofrimento. O sofrimento é permitido por Deus, mas Deus não manda o sofrimento. Ele pode ser uma prova que no sofrimento Deus lapide você, mas não que ele dê a mão para o diabo para te fazer sofrer. Exceção a isso é a história de Jó. Eu não vou entrar no mérito, mas para os filhos está profetizado que por ocasião da volta de Cristo, um pouco antes, haverá uma perseguição como nunca houve. Mas como é que Deus olha para isso? Paulo diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados e os justos mortos ressuscitam para o encontro com o Senhor nos ares. Então, o mesmo Paulo, Atos 20, diz o seguinte: em nada tenho a minha vida por preciosa, a menos que eu cumpra a missão que recebi do Senhor. Então ele não a vida do Filho de Deus, ela não está nas suas próprias mãos. Você entrega a sua vida a Deus todos os dias. O que vier a acontecer, não que você vá. Nós estávamos conversando esses dias que eu falei assim, mas eu me jogar, alguém foi e falou assim, mas não tentarás o Senhor teu Deus. A gente não vai se jogar, porque Deus vai me pegar. Não, isso não. Mas o sofrimento vem, Deus prometeu estar para ser o alívio. O versículo que eu queria ler é esse aqui, William. Embora o Senhor te dê pão de angústia e água de aperto, contudo, não se esconderão mais teus mestres, os teus olhos verão todos eles. Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Então é o seguinte. O texto diz da presença real de Deus ao lado. Porque a gente pode errar, gente. Mas a promessa é: você vai ouvir uma voz que vai dizer, filho,
É este o caminho. Andai por ele. Agora significa que se você sair do caminho, ele te abandona? Não, eu estou com vocês todos os dias, até para te ajudar a voltar para o caminho que você se desviou. Quantos de nós aqui, por decisões próprias, não tomamos, fizemos decisões, escolhas que pagamos um preço muito alto? Deus não nos abandonou, mas ele não elimina as consequências das nossas ações. Tomou uma decisão, a consequência vai vir. O que ele vai fazer é não te deixar sozinho, exceto se você o abandone definitivamente. Para aqueles que abandonam a Deus, o guarda-chuva da graça é fechado e ele está sob as circunstâncias de um mundo cruel. Mas se você está no reino, os erros, os sofrimentos podem até vir, mas a certeza que você tem a cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso não tem preço. Tião, é assim, ele vai estar conosco, mas nós precisamos estar definido com ele, né? Claro que sim, óbvio, isso é uma escolha todo dia, essa escolha É, é diária. é porque quando você fala que ele estará conosco, mas também tem que estar da nossa parte também uma definição de estar neste caminho definido em servir a Cristo, né? E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. É lógico que eu estou falando num contexto dos filhos da graça. Você não, olha só, deixa eu falar uma coisa para você: o que que é pecado para os filhos da graça e o que que é o pecado para os filhos das trevas. Vem cá, aqui tenho aqui uma pessoa aqui muito legal, que está aqui conosco, tudo bonitinho. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Minha esposa está aqui, viu? Tá me ouvindo, minha querida? Porque tá me ouvindo? Tô, Você pecou ontem? Ai, sim. pronto, acabou para não ser. Pecou ontem. Quem aqui teria coragem de dizer que não pecou ontem? E você está no reino da graça. Mas sabe qual é a diferença? Quando a minha querida esposa disse que pecou, nenhum de nós aqui acordou planejando pecar. Nenhum filho de Deus acorda planejando errar. Mas o erro para nós é um acidente de percurso. Cair e se levanta. Pode ser qualquer tipo de erro. O ímpio não é assim. Se para nós o pecar é um acidente de percurso, para o ímpio, pecar é o percurso. Ele faz o bem, porque ele segue aquele que veio para matar, roubar e destruir. O plano daquele que não está no reino da graça é servir ao príncipe do reino das trevas. Então ele planeja o mal, articula o mal, ele mata, destrói, tudo que ele puder fazer, ele faz. Nós não, a gente se entristece pelo pecado, a gente se angustia, sofre, pede perdão, chora, porque é acidente de percurso. E com estes, Deus nunca vai, jamais se afastar, vai estar sempre carregando. Lembra de Pedro? Pedro, você vai me negar. Não, senhor, eu vou morrer. Não, meu filho. Eu vou te dizer uma coisa. O galo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro podia ter morrido igual Judas, mas Jesus o resgatou. É a prova de que ele não abandona os seus filhos, que quando por acidente erram, ele está lá de braços abertos, vem cá, te abraça, te carrega, porque o sofrimento às vezes leva a gente até a duvidar, mas isso não define o nosso destino. E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Não se esqueça disso. Ok? Mais alguém? Alguma pergunta? Não, é muito bom isso. Isso alimenta a alma da gente, sabe? Consola, porque a gente vive um mundo tão sofrido, rapaz. A luta é muito grande, Tião. Você se viver uma vida cristã hoje, meu amigo, é uma renúncia 24 horas. Vai Eu tenho começar certeza. conosco. Tenho certeza disso. Por isso que a gente tem, é por isso que, meu amigo, viver no reino da graça, sabendo que ele nos abraça todo o tempo, nos dá um conforto mental. Cada dia que a gente passou por ele e olhar para trás, quando você olha para trás ao final da sua jornada, você viu a mão de Deus conduzindo os seus passos e ajudando e te estendendo a mão. Mesmo quando ninguém estava lá para te estender a mão, ele vai lá e te levanta e fortalece. Isso é demais. Você imaginou esse Verdade. mundo sem Deus? Você imagina a gente viver sem Deus, sem esperança? É por isso que tem um recorde de suicídio aí, mas no reino da graça, os que estão aqui, nós temos a certeza de que
O choro pode durar uma noite, Uhum. pela manhã. mas A A alegria vem alegria vem pela a manhã. alegria vem pela manhã. Deus abençoe vocês, filhos de Adão. Que sua noite Muito seja obrigada, Tião. Foi abençoada, ótimo. abençoada demais. Foi um prazer estar com vocês aqui É, e a qual gente se foi o vê. texto mesmo, Tião, que eu estava dirigindo? Qual foi o Daniel texto mesmo? 7. Obrigado. Mas eu estou mandando a gravação. Um Tá grande bom. abraço para vocês.